de hoje, Rossano Cabral. Por favor, um aplauso de boas-vindas. Boa noite a todos que estão presentes aqui, os que estão presentes também pela web. É prazer estar mais uma vez, eu acho que é a minha terceira participação num café filosófico, e dessa vez tendo o prazer de participar desse módulo com curadoria do Mário Eduardo. Na verdade, eu tenho um desafio que é exatamente manter o ótimo nível do debate que o Mário Eduardo sustentou aqui com vocês. Provavelmente alguns de vocês estiveram presentes aqui na semana passada, mas, de certa forma, ele já me ajudou, né, na minha tarefa, porque ele já levantou algumas questões que a gente vai desdobrar e vai tentar aprofundar aqui hoje. Eu vou tomar como ponto de partida da minha apresentação duas ou três matérias da imprensa nesses últimos meses. A primeira foi uma matéria do New York Times de maio deste ano. Ela deve ter sido reproduzida por alguns órgãos brasileiros. Ela dizia respeito a uma reunião, a um encontro do CDC, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, que estimava que pelo menos 10 mil crianças de 2 e 3 anos de idade estavam sendo medicadas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos Estados Unidos, e principalmente, outro dado importante que a gente pode discutir depois, principalmente crianças atendidas pelo sistema Medicaid, ou seja, crianças de baixo nível de renda, crianças pobres. A estimativa é que um outro número também, um pouco menor, de crianças dessa mesma faixa etária, também estava sendo medicada e atendida pelo sistema privado de saúde, e o CDC, obviamente, estava alertando com preocupação para esse uso completamente fora das indicações, numa faixa etária onde não se conhece segurança do remédio, onde, de fato, o próprio diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é questionável, não é? Mas constatando esse uso de medicamento, principalmente metilfenidato, principalmente Ritalina, para crianças muito pequenas. Mais recentemente, agora essa semana, uma matéria do Estadão falando aí do Brasil, um aumento de 775% na prescrição do mesmo remédio, metilfenidato Ritalina, aqui no Brasil, entre 2003 e 2012, resultado de uma pesquisa de uma doutora lá do Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu trabalho. Para a gente não ficar só no TDAH e só na Ritalina, até porque vai haver um último encontro com o meu colega Fernando Ramos para discutir isso, um outro dado, publicado na imprensa britânica um pouquinho mais atrás, em 2007, constatando o aumento de 4 vezes do uso de antidepressivos para crianças entre 96 e 2006. Ou seja, a gente pode dizer, que a gente está falando de um fenômeno que não está restrito a um só país. É um fenômeno razoavelmente global, é claro, que em outras culturas e outros países ele vai se expressar em dimensões diferentes, mas a gente tem aqui pelo menos 3 exemplos, um exemplo europeu, um exemplo americano e um exemplo brasileiro. Bem, a grande dificuldade, o grande desafio é interpretar esses dados. Os dados estão aí. Mas como entender esse fenômeno do aumento de prescrição de medicamentos psiquiátricos para criança? Isso significaria um maior acesso das crianças e suas famílias ao diagnóstico e ao tratamento?
Há hoje em dia um movimento chamado Movimento da Saúde Global e da Saúde Mental Global, onde uma das preocupações é preencher o que eles chamam de gap, a lacuna entre necessidade de tratamento e tratamento realmente oferecido. É bom advertir que tratamento realmente oferecido não se resume exclusivamente, às vezes nem principalmente, a remédio, né? Será que é isso? Ou, por outro lado, será que é, como a gente está explorando aqui nessa série, será que isso é sinal dessa medicalização da existência e de comportamentos infantis? Situações como essa, pelo menos 10 mil crianças medicadas aos 2 a 3 anos de idade nos Estados Unidos com Ritalina. Isso é exceção ou isso está tendendo a se transformar em regra? A maior dificuldade, a nossa dificuldade, é que a gente tem a tarefa de analisar e tentar responder a essas perguntas a quente, no calor da hora. A gente não tem o privilégio que os historiadores têm, o que os historiadores do futuro, né, vão ter, ao falar de nós, da nossa geração, de ter distância, né, no tempo desse fenômeno. Esse fenômeno está acontecendo agora, é um fenômeno de 10, 15, 20 anos para cá, né? E ainda mais no nosso caso, né, dos apresentadores, dos palestrantes desse módulo, a gente não tem nem a distância do tempo e a gente também não tem nem a distância profissional, né? Nós somos psiquiatras, nós lidamos no dia a dia da clínica com esses diagnósticos, muitas vezes com a prescrição dessa medicação. Bem, desde o início, quando esse fenômeno começou a despontar, vozes críticas despontaram também aqui e ali. Mas eram vozes que eram minoritárias, no campo médico, francamente minoritárias, e algumas vezes eram vozes que, por virem de fora do campo médico, eram meio que desconsideradas, eram meio que desprezadas. Por exemplo, o discurso psicanalítico criticava esse movimento de medicalização, mas aí, em geral, o establishment psiquiátrico dizia, não, mas está falando porque é psiquiatra, ou porque são psicólogos, né? O interesse, a disputa é uma disputa de mercado, é uma disputa corporativa. Quando o campo da reforma psiquiátrica no campo público criticava ou critica esse movimento, dizem, não, mas são pessoas que não têm compromisso com a ciência, só têm compromisso com a ideologia, são discípulos de Franco Basaglia, o psiquiatra marxista italiano que inspirou a reforma psiquiátrica brasileira. Também, né, não vamos considerar o argumento dessas pessoas. O que começou a acontecer de uns anos para cá? As críticas começaram a surgir de dentro do establishment psiquiátrico. Pessoas com relevância, vou citar aqui algumas, começaram também a perceber que, ok, né, a gente, de certa maneira, algumas crianças e adolescentes que mereciam ter acesso a esse tipo de tratamento, medicamento, diagnóstico, está tendo acesso, mas há algo de errado, né? Então, algumas figuras, como o neurocientista Bruce Perry, um psiquiatra que faleceu há algum tempo, mas que é importante porque é considerado um dos pais do TDAH, que é Leon Eisenberg, o chefe, o coordenador da terceira edição do Manual Americano de Psiquiatria, o DSM-3, o Robert Spitzer, a Nancy Andreasen, uma psiquiatra americana extremamente importante, trabalha na Universidade de Iowa e tem estudos avançados em neurociência da esquizofrenia, escreveu um artigo muito interessante falando quanto esses manuais e o modo deles entenderem a psicopatologia, e a questão, né, da medicação está muito ligada à disseminação desses diagnósticos, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? O quanto esses manuais representaram, nas palavras dela, a morte da psicopatologia na América, ou seja, os estudantes deixaram de estudar psicopatologia profunda para fazer checklist. Tem esse sintoma? Tem. Não tem? Tem. Não tem. Quantos deu? Deu 6. Isso dá o tal diagnóstico, pronto, e acabou.
Márcia Angel, né? O Mário Eduardo citou ela aqui na semana passada, que foi editora do New England Journal of Medicine, né? E se transformou numa das principais críticas a esse movimento de medicalização. E, por fim, mas não menos importante, o Allen Francis, que foi o psiquiatra que coordenou a 4ª edição do Manual Americano de Psiquiatria, o DSM-4. O Allen Francis se transformou num dos principais críticos da nova edição, o DSM-5, que foi editada, né, que saiu no ano passado, mas ele não se limitou a isso. Ele, para criticar a 5ª edição, ele admitiu os erros da equipe que publicou o DSM-4. Eu volto a esse tema. Ele tem um livro ainda não traduzido para o português chamado Saving Normal, onde de fato ele vai discutir isso que Mário Eduardo introduziu na discussão da semana passada, né, onde a própria noção de normal vai, né, se encolhendo, dando lugar a essa proliferação de diagnósticos. Pois bem, mas antes de chegar então a esses diagnósticos, a questão mais direto da medicação, a noção central dessas nossas apresentações é a noção de medicalização, né? Então, o que é? É a noção que aparece na maior parte dessas críticas, inclusive desses insiders, ou seja, de quem estava dentro e quem ainda está dentro, no coração do sistema psiquiátrico. A noção, então, é a noção de medicalização, é uma noção que circula, né, mas eu não sei se todo mundo conhece, é uma noção que é estudada nos ambientes acadêmicos e que, em geral, ela pode ser usada com sentidos diversos, ela muitas vezes é usada, às vezes, em sentidos mais críticos ou em sentidos mais analíticos, mas, em geral, ela diz respeito a um processo no qual uma série de comportamentos pessoais, individuais, coletivos, sociais, que não eram descritos com vocabulário médico, não eram entendidos como patologias, não eram passíveis de tratamento e intervenções médicas, passam, então, a sê-lo, né? Então, esse em resumo, a descrição do processo de medicalização. Bem, o que a gente pode dizer é que a gente está tentando analisar quais são as características, as peculiaridades desse fenômeno de medicalização hoje, na vida atual. Mas a gente não pode dizer que medicalização em si, tomando o termo numa acepção bem ampla, né? Vocês já perceberam que medicalização não diz respeito exclusivamente à medicação, embora a medicação seja, né, um capítulo importante. Numa concepção mais ampla desse processo de medicalização, que é a concepção que, por exemplo, um sociólogo da medicina americano chamado Peter Conrad usa bastante, a gente pode, por exemplo, entender que o meu próprio campo de especialidade, antes de falar da psiquiatria infantil, a própria psiquiatria é resultado de um processo de medicalização, né? Michel Foucault, filósofo francês, mostrou isso muito bem, e outros também, o quanto na virada do século XVIII para o século XIX se construiu um saber, um nicho dentro da medicina que passou a ler o fenômeno, a entender, a estudar e a tratar o fenômeno da loucura como doença mental. Já existiam concepções médicas da loucura, claro, desde Hipócrates, mas elas não eram hegemônicas na maior parte do tempo, elas competiam com noções leigas, religiosas, etc. E a partir de um determinado momento, a própria psiquiatria, para se constituir, medicalizou a loucura, né, com efeitos positivos e negativos, como a gente pode discutir depois. Voltando ao campo da infância, a própria constituição do campo da psiquiatria de crianças e adolescentes, que é uma constituição bem mais recente, né? A gente pode dizer que a psiquiatria, de uma maneira geral, tem aí 200 e poucos anos. A psiquiatria infantil não chega a ter 100, ela se constituiu aí no início, anos 30, anos 40 do século passado, mas ela também, né? Se a gente pegar a história dela, ou até a pré-história dela, o que aconteceu um pouquinho antes desse período, o que a gente percebe é que para se constituir como campo
como uma disciplina médica, como campo de saber e prática médica. O que ela fez? Ela transformou alguns fenômenos, né, que eram estudados, por exemplo, os idiotas, né, e foi redescrevendo isso a ponto da gente ter diagnósticos como retardo mental, deficiência intelectual. Por outro lado, né, aí chegando um pouquinho mais próximo do século XX, o campo médico foi se apropriando de alguns fenômenos sociais, o fenômeno da delinquência juvenil nas grandes cidades. Isso é um problema médico, né? É uma questão. A psiquiatria foi construindo diagnósticos, como, por exemplo, o atual diagnóstico de transtorno de conduta, né? E a sua versão mirim, transtorno opositivo desafiador, mas a gente chega lá depois, né, para tentar, então, entender do ponto de vista médico e às vezes fazer intervenções nem sempre bem sucedidas, principalmente nesses campos que eu estou citando, em relação a esse tipo de quadro. É curioso dizer também, vale a pena, porque essa discussão, quanto mais a gente conseguir nuançar, melhor, é claro que no decorrer do tempo, o processo de medicalização, então, vem acontecendo, mas também vem acontecendo, em menor grau, processos de desmedicalização. Boa parte da medicina do século XIX, principalmente da medicina ligada, né, não existia esse campo de medicina do adolescente, mas principalmente medicina ligada ao adolescente, estava extremamente preocupada com uma condição que era patológica em si e que podia produzir várias patologias no adolescente, que era o onanismo ou a masturbação. Isso, de fato, era uma grande preocupação da medicina do século XIX, mesmo do século XVIII e até o início do século XX. E a gente percebe o quanto uma série de mudanças, nem tanto dentro do campo médico, mas fora do campo médico, fizeram com que, a não ser em situações, né, muito excepcionais, esse tipo de situação não seja considerada um problema. Mas, de modo geral, essa seta que vai no caminho da desmedicalização, ela é mais frágil do que a seta que vai no caminho da medicalização, principalmente no caso de crianças. Esse mesmo autor que eu citei, o Peter Conrad, ele considera que há algumas populações de risco, de maior risco, nesse processo de medicalização, e as crianças constituem uma dessas populações, já que a nossa cultura construiu essa ideia da infância, né, da criança como imatura, inocente, dependente, não responsável pelos seus atos. Os comportamentos, né, desviantes das crianças são classificados por nós, adultos. Pouca voz é dada, né, exatamente por esse desempoderamento, para usar um termo em moda, esse desempoderamento, né, político, no fundo é isso, da criança. Pouca voz é dada à criança e a gente vê como isso às vezes se reproduz na clínica, né? O quanto muitas vezes diagnósticos são pensados, feitos, confirmados, reformulados, sem que se escute o que a criança tem a dizer sobre aquilo que se diz dela. Bem, então, né, a gente pode perceber que esse movimento de medicalização na infância, ele até mais, de psiquiatrização na infância, ainda mais intenso do que no campo dos adultos. Pois bem, quando a gente então vai tentar entender quais são as forças que movem esse processo de medicalização, né, que afeta a todos nós, do qual eu, querendo ou não, sou parte como psiquiatra de crianças e adolescentes. Normalmente os estudos mais tradicionais, os estudos dos anos 70, etc., centravam o foco, obviamente, né, no poder médico, né, o poder que o médico foi delegado à sociedade para o médico de definir, né, situações, de ser quase que um juiz da sanidade ou da doença de uma pessoa, criança, adulto, da saúde física ou da saúde mental.
Mas, mais recentemente, tem outros fatores que também são fundamentais. Um outro fator que, né, a gente sempre enfatiza é o poder atual da indústria farmacêutica, né, na definição da pauta de pesquisa médica. Não que a indústria farmacêutica seja, né, ruim em si, né? Na hora do aperto, todos nós corremos aqui para um remedinho aqui ou outro, né, remedinho ali, acolá. A grande questão, o Mário Eduardo falou disso na semana passada, é a inter-relação quase promíscua entre o campo de pesquisa em psiquiatria e a indústria farmacêutica, não é? Se tentou algumas estratégias paliativas, então hoje, né, os artigos ou as apresentações em congressos tem a parte da revelação de interesses, onde o médico diz, isso não é só no campo da psiquiatria, se ele, né, também é funcionário, palestrante da indústria farmacêutica, mas isso não inibiu esse processo, né? Então, boa parte, o Mário falou na semana passada, a maior parte das pessoas que tomaram parte da organização dos 2 últimos manuais de psiquiatria americanos eram, né, funcionários esporádicos ou às vezes, né, frequentes da indústria farmacêutica, diretamente interessada naquelas, né, na definição daquelas categorias. Em alguns campos, né, 100% das pessoas eram ligadas à indústria, né, à indústria farmacêutica. O surgimento das biotecnologias também surgiram, tem um impacto importante, né? Eu estou falando principalmente dessas tecnologias de imagem cerebral, que fazem a gente achar que a gente está vendo a depressão ali, naquele azulzinho, né, do cérebro, está vendo o TDAH naquela área que devia ser amarela e está vermelha, ou o contrário, não importa. E a gente, em geral, esquecendo que, na prática, isso mesmo as pessoas mais tradicionais reconhecem, esses exames não têm nenhum impacto, né, na hora de fazer o diagnóstico, de excluir ou não um determinado diagnóstico. De qualquer maneira, né, eles tomaram conta do imaginário da medicina e da sociedade. Tudo isso, em geral, costuma ser resumido quando a gente fala da virada biológica do campo psiquiátrico dos anos 80 para cá, né? O campo psiquiátrico que até então bebia em fontes diversas, como a psicanálise, a sociologia, a filosofia e etc., passa então a se apropriar de uma leitura que a gente chama de reducionista biológica. E por que a gente chama de reducionista biológica? Não só porque tenta reduzir toda a complexidade do humano, né, a neurotransmissores, genes, etc., mas porque tem uma leitura reducionista do que é o bios. Bios é muito mais do que isso, né? Pois bem, isso, né, de certa maneira, reconfigurou esse campo da psiquiatria nas últimas 3 décadas e tem tudo a ver com isso que a gente está descrevendo aqui. Pois bem, mas a gente pode dizer, ao lado desses fatores mais internos ao campo médico, biológico, científico, tecnológico, farmacológico, tem sido dada muita ênfase também a fatores externos que têm uma importância muito grande nesse processo de medicalização. Então, por exemplo, organização de grupos de pressão, muitas vezes grupos de pressão de pessoas diretamente, eu estou falando de pacientes, de pessoas, usuários, né, leigos, pessoas que têm interesse direto na constituição de um determinado diagnóstico. Fora do campo, dá um exemplo, fora do campo da infância, o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático não apareceu por avanços também internos das pesquisas do campo, apareceu por pressão de grupos de veteranos do Vietnã e da Primeira Guerra do Golfo que estavam lá atormentados com mal-estares e lembranças e precisavam de um diagnóstico para que o seguro de saúde americano pagasse o tratamento deles. O diagnóstico, então, apareceu. Então, né, eu acabei de citar outro fator de pressão, sistemas de saúde, principalmente sistemas de saúde que têm a lógica americana do seguro-saúde, né? Esses sistemas dizem, ok, a gente vai pagar o tratamento desde que você diga
que transtorno é esse, né? E de preferência que você tenha uma maneira rápida de resolvê-lo. Obviamente, a medicação se destaca como a promessa de melhora rápida. Outro desses atores externos, a mídia, né, tem um papel enorme. A maior parte das pessoas, tá certo, né? A maior parte das pessoas não leem periódicos médicos, e muitas vezes, mesmo se lessem, boa parte desses periódicos também tem os seus vários vieses, né? As pessoas, né, da mesma maneira que eu, que sou do campo da saúde, quando quero saber de algum, né, evento de política externa, em geral vou ler na imprensa, não vou ler num periódico especializado, com raras exceções, as pessoas fazem a mesma coisa. Então a imprensa e a mídia têm um papel também importantíssimo nessa disseminação desses diagnósticos, etc. E, finalmente, né, e tem mais a ver aqui com a nossa discussão de criança, é claro que a escola e a família, hoje em dia, têm um papel fundamental, né? Boa parte da demanda por diagnóstico e intervenção medicamentosa, né, nascem, né, de maneira mais ou menos espontânea, né, no seio da escola, no seio da família. Ou seja, o que a gente pode, né, dizer? O surgimento de novas categorias diagnósticas e dos medicamentos para tratar essas categorias diagnósticas, esse surgimento não depende exclusivamente de movimentos internos ao campo médico e ao campo científico. Há uma demanda social por esse tipo de intervenção e acho que é isso, né, que a gente precisa refletir, né? Isso abala um pouco essa ideia que a gente gosta de cultivar de uma ciência neutra, né, feita numa arena asséptica. Não é esse o panorama, principalmente quando coisas tão delicadas quanto o comportamento humano, comportamento de crianças, está em jogo. Pois bem, qual é, então, o panorama, né, no campo da infância? A partir, principalmente, dos anos 90, o campo muda completamente. Uma série de novos diagnósticos que não estavam, ou praticamente não estavam presentes na pauta das pessoas que se formaram no campo até então, eles começam a aparecer, né, no cenário médico-psiquiátrico e rapidamente se alastram pela discussão de todo mundo, isso, da mídia até a família, passando pela escola. Voltando ao Allen Francis, né, eu citei lá no início, que foi o coordenador do DSM-4, da quarta edição do Manual da Associação Psiquiátrica Americana, ele admite, ele diz, olha, né, Allen Francis, e nós do DSM-4 somos responsáveis por 3 falsas epidemias. A epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a epidemia de autismo, principalmente em torno da categoria de síndrome de Asperger ou Asperger, e a epidemia de transtorno bipolar em geral, incluindo o transtorno bipolar na infância, né? Então, o que eu vou fazer aí nesse restante da apresentação? Como a minha ideia é falar, né, como está no título, um panorama da medicalização, eu vou falar o que me parece, né, mais interessante ou mais relevante em relação a alguns desses diagnósticos, até porque ao lado desses diagnósticos, né, a gente pode, eu já citei um deles, transtorno opositivo desafiador, né, a própria depressão na infância, outro, né, eu falei aí a estatística de aumento de prescrição de antidepressivos na Inglaterra, e isso se reproduz no Brasil e em todo lugar nos últimos anos. Então a minha ideia agora é que eu vou falar rapidinho de cada um deles para poder depois traçar algumas considerações do que eu acho importante dessa discussão na infância, o que a gente precisa avançar para entender melhor esse panorama. Pois bem, né, o diagnóstico de TDAH de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o carro-chefe desse, né, fenômeno de ampliação dos diagnósticos e da prescrição de medicamentos
para a criança. É um diagnóstico, né, muito pouco usado, muito pouco conhecido antes dos anos 80 e até mesmo, né, antes dos anos 90. Ele foi precedido por alguns diagnósticos nos anos 60, 70, até no início dos anos 80. Aqui no Brasil, mas não é um diagnóstico brasileiro, é um diagnóstico americano e que atingiu outras culturas. Você tinha o diagnóstico de disfunção cerebral mínima. Esse diagnóstico também era um grande guarda-chuva, né? Qualquer criança com pequenos problemas ou grandes problemas de comportamento meio que cabia nesse diagnóstico. Esse diagnóstico caducou, porque também tem isso, né? Ou seja, os diagnósticos vão e vêm, aparecem e desaparecem, mas deu lugar a outros, entre eles o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de ser um diagnóstico, né, que nasceu na infância e depois vem se disseminando para a vida adulta, boa parte das pessoas hoje, né, que recebem um diagnóstico que são medicadas são adultos, né, que em princípio teriam o quadro iniciado na infância, se transformou, do meu ponto de vista, praticamente hoje em dia, o TDAH se transformou quase que um transtorno, um diagnóstico escolar, né? De certa maneira, a questão da escola está no centro dessa discussão. Eu não me lembro de ter recebido nenhuma criança onde a questão não passasse de uma maneira importante pela escola. É claro que também em casa, isso é até um dos critérios do transtorno, né? Ele tem que estar presente em mais de uma situação. Mas olha, a questão, né, escolar ganha, né, de goleada, ou seja, o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção deixa explícita a nossa preocupação, as nossas exigências em relação à performance escolar das crianças de hoje em dia. Ou seja, a criação de um diagnóstico onde a atenção, né, é transformada num índice de adequação daquela criança ao ambiente escolar, à exigência de desempenho, né, é muito significativa do modo como, do tipo de exigência que a gente está fazendo às crianças de hoje em dia. Isso não é para negar, né? É sempre bom fazer esse tipo de uma ressalva meio obsessiva, mas é sempre bom fazer esse tipo de ressalva, né? Isso não é para negar que existem crianças, né, nas quais, depois de uma avaliação bem feita, e depois no debate a gente pode dizer o que diabo é isso de uma avaliação bem feita, onde esse diagnóstico, né, ele pode ser, né, ser útil, onde a medicação pode ser útil. O grande problema é que esse diagnóstico vem sendo feito de uma maneira extremamente apressada, na qual toda a responsabilidade, isso vale para vários outros também, na qual toda a responsabilidade pela patologia está na criança, né, no cérebro da criança, e o contexto é completamente desconsiderado. Na verdade, é o inverso do raciocínio e do procedimento que deveria ser feito, né? Na verdade, na minha opinião, a melhor maneira de lidar com, por exemplo, esse diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que eu vou falar aqui mais ou menos o oposto do que vocês vão encontrar nos livros de psiquiatria, é lidar como um diagnóstico de exclusão, ou seja, uma vez excluídas outras possibilidades de entender por que aquela criança está tão inquieta, está com tanta dificuldade de atenção, está tão impulsiva, explicações com foco, né, na escola, na relação da criança com a escola, na relação da criança com a família, se essas explicações, né, não foram suficientes, ok, vamos pensar então, né, numa possibilidade de intervenção medicamentosa, mas em geral é o contrário que se faz. E aí o problema é que vocês já devem ter visto os critérios diagnósticos para, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vários de nós, né, e das nossas crianças vão se enquadrar em vários deles, ou pelo menos em alguns deles, né? Então esse diagnóstico acabou se transformando, de novo, num grande guarda-chuva, já que quem disse que
toda hiperatividade, desatenção e impulsividade é sinal de TDAH. Esses comportamentos podem aparecer como sinais de outros quadros psicopatológicos. Crianças ansiosas ou deprimidas podem manifestar esses quadros com alguns desses comportamentos. Crianças com questões outras que não passam por transtornos mentais, reagindo a situações circunstanciais da escola ou de casa, também podem apresentar esse tipo de questão, e a gente não conta com nenhum critério para distinguir uma coisa da outra. Essa é a grande dificuldade. Ou seja, na dúvida, todas as crianças apresentando esse tipo de comportamento acabam sendo candidatas ao diagnóstico e à medicação. Aquelas que podem se beneficiar, aquelas e também várias outras para as quais a gente podia estar oferecendo outras coisas. Até porque a gente sabe, os medicamentos não são isentos de efeito colateral, de efeitos colaterais no plural, e nem sempre a balança dos benefícios compensa os riscos. Bem, um outro diagnóstico muito próximo ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o diagnóstico de transtorno opositivo desafiador ou transtorno desafiador opositivo. Na verdade, é muito comum que os dois transtornos convivam com taxas de comorbidade, quando o diagnóstico quando é feito dois diagnósticos ou mais na mesma criança, às vezes chegando a 50%. Esse é outro diagnóstico que ajuda muito pouco a gente entender o que é, em poucas palavras, o nome já mais ou menos diz. São crianças que têm um padrão de pouca submissão às autoridades e às regras que regem o ambiente familiar e os outros ambientes. Então, são crianças que frequentemente resistem aos pedidos e às ordens dos adultos, têm uma postura, às vezes, de ativo desafio ou oposição mesmo. Algumas vezes isso chega ao ponto de crises, de explosões, de birras, etc. Aí vocês poderiam me perguntar, mas Rossano, vem cá, você não acha que existe crianças assim? Você não vê crianças assim na clínica? Sim, vejo crianças assim. Mas quem disse que chamar isso de transtorno desafiador de oposição me ajuda, é no máximo uma descrição do problema, uma descrição do problema. E esse é o problema, vários desses diagnósticos, esse é o principal exemplo, mas isso serve para vários outros, Esse potencial descritivo, que eles têm até mais ou menos, é transformado num potencial explicativo. E aí as pessoas chegam, e eu recebo pessoas dizendo, não, olha, a gente está vindo aqui, porque ele tem tal comportamento, fulana de tal me disse que ele é assim porque ele tem TDO, ou seja, o TDO, o que eu digo para a família, dizendo, olha, esse é um nome que a gente dá, às vezes, para esses comportamentos, quando eles são muito intensos, mas isso não é uma explicação. A criança não tem esse comportamento porque ele tem TDO. TDO é um nome que a gente dá para aquilo ali quando dá, quando usa. Bem, num outro polo, como o Allen Francis indicou, está o autismo. Isso também é outra coisa, em termos de epidemiologia, assustadora. Quem estudou aí nos manuais de psiquiatria até os anos 80, até mesmo o início dos anos 90, aprendeu que autismo, desde que ele foi descrito lá em 1943, nos Estados Unidos, era um quadro raríssimo. A prevalência que era mais citada, que é de uma pesquisa britânica dos anos 60, era um quadro que atingia 0,04% das crianças. Pois bem, as estatísticas recentes mostram que mais ou menos em 20 anos isso aumentou 20 vezes, fazendo com que você encontre estatísticas americanas de 1 para cada 80 crianças, ou seja, mais do que 1%, e uma pesquisa na Coreia do Sul, não sei se há alguma coisa na Coreia do Sul que explique isso, se fosse da do Norte, que a gente adora fazer piada com o presidente, a gente ia até dizer, é porque, e aí a gente achar uma explicação engraçadinha. Mas na Coreia do Sul, uma pesquisa apontou 1 em cada 37 crianças autistas.
Bem, o que está acontecendo? Uma minoria de pessoas, e aí estou falando das pessoas, mesmo das pessoas mais comprometidas, de uma maneira mais, né, da ciência mais quadrada com esse tipo de pesquisa, só uma minoria acha que, de fato, né, está tendo mais autismo no mundo. O que, na verdade, acontece é que houve uma redefinição, uma ampliação do que se chama autismo hoje, em comparação com o que se chamava autismo há 30 anos atrás. Então, síndrome de Asperger ou Asperger. Crianças que, em geral, são, né, meio desajeitadas socialmente, têm um modo, às vezes, estranho de falar, são excêntricas, né, têm uma percepção social ruim em relação, né, ao comportamento adequado e inadequado em determinadas situações sociais, às vezes têm interesses muito focados em uma área específica, em geral uma área do conhecimento que não tem muito a ver com interação entre pessoas e tal, né? Isso é um transtorno psiquiátrico. Várias pessoas que têm o diagnóstico, aí já adultas, né, começaram inclusive a se organizar, nem tanto no Brasil, mas fora, dizendo não, a gente não quer, né? Em geral essas pessoas, ao contrário de parte dos autistas, essas pessoas falam, conversam, são, né, articuladas. Começaram a questionar se elas, de fato, né, mereciam um diagnóstico psiquiátrico. Então, ao lado da síndrome de Asperger, você tem, né, diagnósticos, aí, um monte de coisa. Bastou ter um traço autista, né, em torno do diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento, ou global do desenvolvimento, que foi um diagnóstico criado para dar conta de uma série de variedades e que hoje, na quinta edição do DSM, é chamado de transtorno do espectro autista. Né, ou seja, crianças que antes eram diagnosticadas como retardadas, né, mas que tinham alguns comportamentos autistas, passaram a ser rediagnosticadas como autistas. A famosa psicose infantil no campo da psiquiatria quase desapareceu, virou todo mundo autista. É claro que há coisas boas também, né? Você tem uma visibilidade social maior em relação a esse tipo de quadro, fazendo que, claro, uma série de situações que de fato passavam de ser despercebidas, uma série de crianças e adolescentes que de fato eram consideradas retardadas, né, quando no fundo não eram, fossem diagnosticadas. Mas, mais uma vez, né, a coisa explodiu. Bem, avançando um pouquinho mais, né, o outro diagnóstico que depois dessa onda do, né, TDAH, dos transtornos do espectro autista, vem também aparecendo de uma maneira avassaladora, é um diagnóstico de transtorno bipolar na infância. A mesma coisa. Quem estudou medicina e psiquiatria até algumas décadas atrás aprendeu que praticamente não existia transtorno bipolar na infância. Ponto. Começava na adolescência, era raro na faixa etária infanto-juvenil. De repente, em 10 anos, entre 95 e 2003, pouco menos de 10 anos, houve um aumento de 40 vezes no diagnóstico desse quadro. E basicamente por vários motivos, não vou falar de todos aqui, mas principalmente por um motivo. Houve uma proposta de que os critérios diagnósticos mudassem, onde os critérios diagnósticos principais não eram, né, como classicamente a criança, ou o adulto, ou adolescente, tem um período de depressão e depois um período de mania, euforia. A proposta é que se houvesse irritabilidade, raiva, explosões temperamentais, se a criança fosse agressiva, etc., pronto, isso virou transtorno bipolar na infância, né? Vocês podem, então, aumentou 40 vezes. Por quê? Porque, de fato, existem crianças assim. Mas elas são assim porque tem transtorno bipolar e ponto, né? Bem, isso, então, explica, né, isso quando a gente vai, esses diagnósticos, quando a gente vai ler estatísticas, explica então o porquê, né, que de uma maneira geral, transtornos mentais na infância e adolescência, que, né, giravam aí no máximo em torno de 10%, que já é, né, uma taxa alta, começa a chegar em 20%, começa a ultrapassar, né, 20%, às vezes chegar a 30%, ou coisas maiores, porque, né, vai somando a prevalência disso, com isso. E só não aumenta mais
por causa de uma outra questão que eu citei agora há pouco, que é essa questão das comorbidades, mas que é também um outro, isso limita né, o aumento das estatísticas, porque é isso, uma criança pode ter mais de um diagnóstico ao mesmo tempo. O problema é que isso, né, de exceção, virou regra. Ou seja, o mais comum, né, parece que os melhores clínicos são aqueles que fazem mais de um diagnóstico per capita. Quem não faz isso, né, fica parecendo que comeu mosca. E aí você vai ver, de fato, né, olha, como eu falei, né, TDAH e transtorno desafiador opositivo. Até 50% de crianças que têm um diagnóstico podem receber o do outro. Crianças com transtorno bipolar, quer dizer, que foram diagnosticadas com transtorno bipolar, até 85% também preenchem critérios diagnósticos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, o problema está na criança ou o problema está em nós, adultos, e nessa maneira doida que a gente inventou de fazer diagnóstico em criança. Óbvio, segunda opção. Bem, mas aí vocês podem dizer, mas tá bom, Ossano, mas então acabou, né? Não acabou. A 5ª edição do Manual de Psiquiatria Americana nos presenteou com um outro diagnóstico infantil que não existia, porque é isso, não existia. Foi baseado em alguns anos de pesquisa de um único grupo. Propuseram, então, o diagnóstico de TDDH. Tá lá, não estou inventando. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. Repitam para vocês decorarem, se vocês conseguirem. É meio que um trava-língua psiquiátrico. Olha só, mas qual foi, para vocês entenderem, qual é a lógica desse diagnóstico? Parte das pessoas que pesquisaram e investiram nesse diagnóstico de transtorno bipolar na infância reconheceram o exagero. Não é possível, né, que um quadro raro, de repente, passe a atingir quase até 2% das crianças, né? Eles começaram a observar também que boa parte dessas crianças que receberam o diagnóstico de transtorno bipolar na infância, quando cresciam, não apresentavam um quadro que merecia ser diagnosticado na vida adulta, né? Não tinha nada, nem parecia com o que a gente conhece de transtorno bipolar na vida adulta. Qual foi a solução, então? Reconhecer que está certo, elas não são bipolares, mas elas têm esse outro quadro. Então, é um quadro, de novo, TDDH, transtorno disruptivo de desregulação do humor, que se iniciaria entre 6 e 10 anos de idade e que seria caracterizado por, né, o que em inglês é tantrums, crise de birra, explosão emocional, que são desproporcionais à dimensão do evento desencadeante, que ocorrem 3 ou mais vezes por semana durante pelo menos um ano, e que entre esses episódios de explosão, de jogar coisa e etc., o humor da criança seria geralmente irritável, meio raivoso ou até mesmo meio triste. Ora, de novo, o número de crianças, e podem aguardar, né, o número de crianças que vão ser incluídas nesse diagnóstico, né, vai ser, né, pode ser até que o transtorno bipolar infantil diminua. Esse vai aumentar, né? Porque, de fato, né, tudo que a gente, não vou falar os pais querem, não, né, até porque eu também sou pai, tudo que a gente quer é um nome, né, para por que meu filho explode, jogou, né, o copo na parede, enfim, me xingou e bateu a cabeça, etc. Ah, não, é porque chega alguém e me diz, é porque ele tem transtorno disruptivo, eu mesmo tenho que ler, porque transtorno disruptivo de desregulação do humor, o novo TDDH. Pois bem, o reflexo disso, é claro, né, aí chegando ao campo da questão da medicação, é isso, né, que eu, de certa maneira eu já falei, ou seja, uma explosão de uso né, a gente fala muito da Ritalina e do metilfenidato, mas não, né, é bom não esquecer dos antidepressivos e dos antipsicóticos, que vêm sendo usados de uma maneira para quase tudo aqui, né, para transtorno bipolar do humor, para transtorno positivo desafiador, né, para TDDH, muitas vezes, né, isso, a psicofarmacologia, o uso de
medicamentos psiquiátricos na infância, né, é ainda uma, né, embora seja uma prática disseminada, ela tem bases científicas ainda frágeis, né? Boa parte do uso que é feito é o chamado uso off-label, uso fora da bula, fora da recomendação do fabricante. Tem a ver com extrapolação de pesquisas, de dados, né, obtidos em pesquisa com adulto, mais extrapolados, né, para a criança. Há sérias dúvidas sobre, de fato, a eficácia desses antidepressivos recentes, os chamados inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Há muitas dúvidas, de fato, há pesquisas que questionam se de fato, né, eles são, ao contrário das pesquisas que aparecem com mais frequência nas revistas, se de fato eles são muito melhores do que outras intervenções não farmacológicas, mesmo em relação à Ritalina, ao lado do reconhecimento, né, que pelo menos a curto prazo ela, né, tem impactos nos comportamentos difíceis das crianças, na verdade, poucas pesquisas conseguem comprovar que esses efeitos se mantêm a longo prazo, depois de 1, 2, 3 anos. Né, mostrando então quais são as questões que esse tipo de proliferação de prescrição acarreta. Pois bem, o Mário Eduardo, na apresentação dele, tomou como eixo, né, a discussão sobre, bem, quando a gente fala de disorder, né, qual é a noção de order que está por trás, né? Ou seja, quando a gente fala de transtornos mentais em crianças, vale a pena a gente discutir qual é a noção de normalidade que a gente tem em relação à criança. Isso é mais agudo, essa questão, esse problema, é ainda mais agudo em crianças que são seres em mutação, né? Discutir psicopatologia, ou seja, o que é normal e anormal, aos 4 anos de idade é completamente diferente de discutir o que é normal ou anormal aos 11 anos de idade, né? E aí quem ajuda a gente, né, desde os anos 40 nessa discussão é o filósofo e médico francês, o Georges Canguilhem, que tem um livro muito conhecido chamado Normal e Patológico, onde em resumo ele diz, olha, a gente costuma dizer que, né, normalidade e patologia está no campo do fato objetivo, na verdade não, né, está no campo do valor. Há uma atitude de valoração, é porque a gente prefere uma determinada ordem, né, em relação a outras ordens, seja com a gente, seja com o filho da gente, é que a gente chama algumas coisas de normalidade e outras de patologia. E outra coisa importante também que ele disse é que, já que é assim, né, que há sempre um elemento valorativo, quando a gente chama muito mais, ele estava dizendo nem sobre quadro psiquiátrico, ele estava falando sobre medicina, e muito mais no campo que lida com comportamento, subjetividade, afeto. Além disso, a gente precisa, ou seja, não dá, é outra coisa que ele insistia, é impossível dizer se um determinado traço, no nosso caso um comportamento ou afeto, é normal ou anormal se a gente desvincular do contexto. Na verdade, eu só sei se eu levar em conta o contexto, ou seja, aquele comportamento merece ser descrito como diferença, como variação ou como patologia. Não é? Isso não está dado na objetividade das coisas. Não é? Isso, embora, claro, isso não estou propondo aqui nenhuma pauta obscurantista de parem de fazer pesquisas biológicas, biomédicas sobre esses quadros. Não é? O que eu estou dizendo é que isso não basta para que a gente possa avançar nessa discussão sobre, né, o que, afinal de contas, a gente está fazendo com e das nossas crianças. Então, né, quando, né, a gente coloca ênfase no contexto, o que, né, no final das contas, o que isso quer dizer? É que para que a gente, né, entenda como é que esses quadros vêm surgindo, por que apareceram novos diagnósticos, por que a gente vem usando mais remédio em crianças, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, a gente não pode deixar de levar em consideração quais foram as metamorfoses, as mudanças nas concepções contemporâneas nossas sobre a infância, né? Quais são as nossas expectativas, quais são as nossas exigências
em relação às nossas crianças, por exemplo, em relação, como eu disse, ao desempenho, né, na escola, quais são as modificações nas relações pais e filhos, nas novas, né, configurações familiares, na introdução de novas tecnologias desde muito cedo na vida das crianças. Se a gente quiser, de fato, então, entender, né, qual é essa nova norma da infância contemporânea, para que a gente possa, então, entender melhor qual é a desordem, né, ou seja, a ruptura da norma, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Retomando, então, a discussão sobre esses transtornos, né, a gente precisa se perguntar por que é que a nossa sociedade, né, com esse respaldo da ciência, decidiu transformar isso, né? Irritabilidade, crise de raiva, dificuldade de manter a atenção, postura opositiva da criança. Por que que nós decidimos transformar isso em transtorno mental? De novo, né? Problema da criança, e não vamos negar que, né, crianças sofrem e têm problemas, ou, né, mudanças nossas, intolerância nossa, uma modificação no nosso modo de conceber a infância, de fazer exigências para as nossas crianças, de tolerar alguns comportamentos das nossas crianças, né? Então, eu acho que, né, para já me conduzir quase ao final da apresentação, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é isso: qual é o ganho que a gente tem em descrever o comportamento de uma criança como um transtorno psiquiátrico, ao invés de utilizar uma outra descrição, ao invés de privilegiar outros elementos do ambiente da criança? É importante que a gente faça essa pergunta para que a gente não caia no que eu costumo chamar da armadilha nosológica, que é pensar que tudo que não está legal com a criança, né? Vamos admitir, tem coisas que não vão legal, não vão bem com as crianças, mas que tudo que não vai bem com uma criança corresponde a um transtorno psiquiátrico, a um quadro médico que merece ser classificado, que merece ser, né, receber um diagnóstico de uma categoria lá da classificação e que merece ser medicado. Né? Então é isso. Né, de certa maneira, o que eu proponho vamos tentar inverter a lógica, como eu falei em relação ao TDAH, né, vamos tentar explorar outras possibilidades. E aí, isso, é claro, né, isso exige que a gente tenha disposição para se aproximar da escola, para ter um outro tipo de escuta em relação à família, para tentar entender se aquela oposição, irritabilidade, crise de raiva, se aquilo quer nos dizer alguma coisa, se aquilo ali tem algum significado, se aquilo ali tem algum potencial comunicativo, antes da gente dizer que não, aquilo ali é porque a criança tem um problema que chama aquilo, que é resultado direto de disfunções nos circuitos cerebrais, resultantes de disfunções em genes variados, etc, etc, etc. Bem, é claro, como eu estava dizendo, né, as intervenções médicas, elas vão ter o seu lugar, elas vão, né, pelo menos é o meu ponto de vista, vamos discutir. A ideia não é, e não é isso que eu estou propondo, que a gente então exclua radicalmente os diagnósticos psiquiátricos e a intervenção medicamentosa das possibilidades terapêuticas em relação a uma criança. A gente vê na clínica que, de fato, crianças se beneficiam desse tipo de intervenção, embora a gente também veja na clínica que nem sempre elas são as mais eficientes, nem sempre os efeitos colaterais compensam o suposto benefício, que muitas vezes, em nome da intervenção farmacológica, a gente acaba deixando de lado exatamente essa investigação, essa pesquisa e esse investimento no contexto e no ambiente no qual a criança vive, de tal maneira que a gente, se fizesse isso, poderia até ter uma intervenção mais demorada, mais trabalhosa, mas que teria efeitos a longo prazo muito mais interessantes. A questão é, quem é que tem paciência para isso hoje? Parece que é a pergunta que todo mundo se faz, que a gente faz para a gente mesmo, e é preciso mesmo que a gente faça.
É claro, né, que isso também é alguma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. Quando a gente é crítico, e acho que vale a pena ser, em relação a esse movimento todo de medicalização dos comportamentos da infância, o risco que a gente corre também é idealizar um período anterior onde, né, estaria tudo muito legal e muito bacana, onde de fato, né, os problemas eram resolvidos na escola, porque tinha, por exemplo, palmatória, né? Não, né? Também não quero não quero esse mundo, né? Não estava melhor assim. Mas eu me recuso a entender que nós só temos essas, né, opções, né? Ou isso, né? Ou volta a palmatória, ou se medica 1 em cada 5 crianças com Ritalina, porque essa é uma outra estatística que no decorrer da infância, a chance nos Estados Unidos, né, que é a matriz desse fenômeno todo, e que depois foi chegando para cá, durante toda a infância, 1 em cada criança tem, de fato, a chance ou o risco de ser medicado com metilfenidato, merecendo ou não. Pois bem, então eu vou ficando por aqui, né, para que a gente possa ter tempo para debate. A ideia é isso, né, levantar algumas questões, acender, né, eu acho que a postura que a gente precisa é essa, né, de ligar o sinal de alerta, né? Não é possível que esse aumento tão rápido em diagnóstico e prescrição, num espaço de tempo tão curto, seja simplesmente resultado do fato de que a gente, sim, agora sim, né, tá vendo que as gerações anteriores não viram e que a gente, agora sim, de fato, vai medicar todo mundo que merece. É isso. Muito bem. Obrigado. Agradecemos, Rossano, por essa visão crítica, né, sobre os diagnósticos, principalmente dos transtornos mentais, como ele falou justamente na infância, um argumento tão delicado, né? E agora passamos para a pergunta de vocês. Por favor, levantem a mão e serão atendidos na ordem. Vamos dar início com a primeira pergunta. Nós temos aqui hoje o Mário Eduardo Costa Pereira, que é o médico, que vai dar início às perguntas da noite, mas, por favor, os outros que queiram, internet, etc., por favor, perguntas objetivas para que todos possam participar. Sei que temos muita vontade de participar. Então, vamos começar com o Dr. Mário. Rossano, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer 2 questões. A primeira, eu gostaria que você falasse um pouco como que os diferentes agentes sociais no Brasil hoje estão se posicionando diante do problema dessa extensão da medicalização da infância. Os médicos, os psiquiatras, psicanalistas, a escola, os administradores, como é que você está vendo esse panorama? Segunda questão, que tem a ver com as famílias. Como sem retornar, não é, a erros do passado, não é, de culpabilizar as famílias, o que você diria para as famílias para poder se servir dessa postura mais crítica em relação à medicalização da infância? Ok. Obrigado, Mário. Está começando o grande amigo, né? Olha só. Vamos lá, 2 perguntas difíceis. A primeira menos, a segunda mais. Mário, olha só, eu acho que você perguntou, né, como é que esses atores da sociedade brasileira vêm se posicionando. Eu acho que talvez a diferença desse momento, a diferença positiva, né, seja essa. Esses atores vêm se posicionando, né, e isso é extremamente rico. Né, eu venho percebendo isso em vários momentos, né, em várias oportunidades. Por exemplo, nessa semana
eu recebi uma repórter de um telejornal, foi ao ar, se não me engano, na terça-feira pela manhã, e eu me surpreendi porque ela já chegou com uma postura extremamente, né, na conversa que a gente teve prévia a entrevista propriamente dita, ela já chegou com uma pauta, onde a pauta era extremamente crítica. Eu não sei se seria assim há um tempo atrás, né? Ouvindo exatamente esses diversos lados da discussão. Agora, eu acho que as posturas são as mais variadas possíveis, né? No campo médico, apesar dessas críticas que começam a surgir de pessoas de dentro do campo, eu acho que aqui no Brasil nós ainda somos minoria, né? Mais especificamente, para ser justo, no campo psiquiátrico, nós somos minoria, porque boa parte, existem críticas no campo, né, no campo médico, vindo muitas vezes de outras especialidades, né, o campo da pediatria, mas outros campos também têm assumido posturas mais críticas do que o campo da psiquiatria. Dentro do campo da psiquiatria, claro, né, alguns setores, que são esses setores que eu citei logo no início, ligados ou de um lado à psicanálise ou de outro lado à saúde pública, né, a reforma psiquiátrica brasileira, também são setores mais críticos. Na universidade a mesma coisa, né? Você tem, aqui no Brasil, você tem desde os principais, né? No caso do TDAH, por exemplo, né? Você tem serviços universitários que são, né, os principais articuladores e pesquisadores do transtorno no mundo, ao mesmo tempo que você também tem serviços, né? Você faz parte de um, eu faço parte de outro, que pretende, né, entender esse tipo de fenômeno fora do escaninho, ou fora exclusivamente do escaninho da pauta da psiquiatria biológica, nessa articulação entre psiquiatria e sociedade. E, por fim, eu acho que essa situação toda, né, tem forçado também as escolas a se posicionarem, e eu também vejo lá no Rio de Janeiro escolas, né, que já têm posturas, né, mais críticas, embora, né, algumas vezes reconheçam que algumas crianças, né, mereçam uma avaliação psiquiátrica, talvez até medicamento, enquanto outras, né, fazem uma pressão medicalizante maior, né, nas famílias também, mas eu vou deixar as famílias, né, foi a sua segunda pergunta, e por fim a questão dos gestores públicos, né? Acho que essa polêmica recente sobre a portaria da Prefeitura de São Paulo em relação, né, à regulamentação da prescrição e dispensação de metilfenidato, né, é resultado disso, ou seja, eu acho que isso é um bom movimento, seja, né, a sociedade, pelo menos me parece, posso estar sendo otimista demais, mas pelo que eu tenho observado, pelo menos nos grandes centros, a sociedade não está aí, né, da família à escola, passando pela imprensa até a universidade, sociedades profissionais, não está indiferente a esse fenômeno. Agora, a segunda questão, né, que é a questão dos pais, que é de fato, Mário, acho que a questão mais delicada. Eu acho que talvez o exemplo maior, não há melhor exemplo em relação a isso do que aconteceu com o autismo, né? Onde, de fato, se disseminou uma versão supostamente psicanalítica ou psicodinâmica, né, lá dos anos 50, 60 e 70, que, né, atribuiria a causa do autismo, né, a personalidade, principalmente da mãe, né, o pai meio que se safou um pouquinho disso, né, que as mães seriam frias, que os pais, de uma maneira geral, seriam intelectualizados, e que isso, né, era alguma coisa que provocava, né, o autismo. Então a psicanálise, mesmo que tenha se desgarrado disso há algum tempo, paga esse preço até hoje. Os familiares, a postura dos familiares em relação a esse tipo de saber, às vezes, né, é extremamente, às vezes até hostil, até certo ponto com razão.
Mas eu acho que a gente, de novo, passou de um extremo para o outro, como é comum, né, acontecer nesse campo. Ou seja, passou de um momento onde todas as questões, né, que a criança podia apresentar, né, tinha a ver com alguma questão do pai ou da mãe, né, como se a criança também não tivesse nenhum tipo de autonomia mínima, mas tem, né, autonomia psíquica, para um outro polo, e aí não estou falando só no polo do autismo, estou ampliando, né, onde quase que ficou impossível a gente, né, debater ou até mesmo defender e acreditar que em algumas situações, não em todas, nem sei dizer se na maioria, o sintoma da criança, de fato, né, pode ter relação, pode ser resposta a questões que estão acontecendo, né, em casa. Então, acho que é preciso, sim, né, sustentar uma postura de parceria com os pais, mas uma parceria que também não ignore que muitas vezes esses pais também precisam de cuidado, entendeu? E que muitas vezes o cuidado com os pais vai repercutir positivamente no comportamento da criança. Isso não é culpabilização. Culpabilização, para mim, é outra coisa. Culpabilização é deixar a batata quente na mão da família, né? Dizer, não, né? Foi você, né? Por isso, né? Já que aí a gente assume uma postura extremamente moralizante, né? E é muito comum, é uma tentação, principalmente a gente que atende criança, né? Dizer como é que pai e mãe têm que educar o filho, como se a gente soubesse. Pois é. Então, né? A gente tem que resistir a esse tipo de postura, mas isso não quer dizer que pode ser bom para as famílias, dentro desse contexto de parceria, que muitas vezes a gente aponte que questões dos pais podem sim ter relação com as questões dos filhos, e que bom que eles possam estar abertos para esse tipo de possibilidade. É meio que dar uma desarmada em todo mundo, entendeu? Porque, em geral, está todo mundo muito armado. Deixa eu ficar em pé. Boa noite. Boa noite. Meu nome é João, sou diretor educacional de uma creche, né? Uhum. Da educação infantil, né? Da rede municipal aqui de Campinas. E você tocou no assunto da educação, e a educação tem um papel muito importante nessa questão da inclusão, né? Dessas crianças na escola. E nós não escapamos de termos casos presentes na escola. E você toca bem na ferida, né? O papel importante da educação nessa questão. E tem crescido, aumentado a necessidade do conhecimento dos profissionais da educação por conta desses termos que vêm vindo, né? O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antes parava no A, né? Na atenção, né? Transtorno do déficit de atenção. De repente apareceu o H, né? E aí veio as necessidades dos professores, dos educadores a aumentar o conhecimento nessa área educacional, da medicina. Sim. Né? Então, de pedagogo passou a ser psicopedagogo, logo neuropsicopedagogo, e vai aumentando a necessidade de conhecermos, ampliar esse conhecimento por conta disso que você está falando mesmo. Até mesmo a falta de profissionais da área da medicina para atuar junto com a educação. Essa questão que eu vou te levar. Claro. Né? Esse diálogo que nós não temos ainda entre a educação e a medicina, para tratar dessas questões, dessas crianças que estão vindo desde cedo já. Né? Vai fazer 4 anos que eu estou na educação infantil, lidando com essa situação. Então, é nesse sentido que eu estou falando com você. Aí a importância da referência da escola, da educação, como referência para a família. Às vezes a família só tem essa referência mais próxima. Depois também tem os centros de saúde, né? Que tem os diálogos. Às vezes a gente procura ter esses diálogos entre a educação e o centro de saúde mais próximo para lidar com essas questões. Obrigado.
pela oportunidade. João, obrigado a você. Olha só, você disse para mim a palavra-chave, que é diálogo, né? O que costuma acontecer? Ou não há nada, né? Às vezes não há nenhum tipo de interlocução da saúde com a escola, dos médicos com a escola, no campo público, no campo privado, isso aí já não tem tanta diferença assim. Ou às vezes o que há é monólogo, ou seja, é muito comum, a gente encontra isso lá no Rio, eu imagino que tem aqui em Campinas, tem em todo lugar, né? Que profissionais da saúde em geral, de departamentos de psiquiatria ou de serviços de psiquiatria, ofereçam pacotes prontos para a escola, entendeu? O programa já está lá, todo fechado, né? Eles costumam chamar isso de psicoeducação. Você, né, chega então e oferece o programa, né, para a escola entender o que é TDAH, TDO, transtorno bipolar do humor, agora o TDDH, etc, etc, etc. Sem muita possibilidade, ou quase sem nenhuma possibilidade, de que a escola possa ter, né, essa postura um pouco mais, né, mais crítica, mais questionadora. Então, acho que assim, você tem, né, de fato, razão, é preciso que vocês, né, da educação, conheçam esses termos mínimos, né, mas que vocês possam, há maneiras e maneiras de se apropriar desses termos. Eu acho que essa apropriação, né, que dialoga, por exemplo, né, com fóruns de medicalização da infância e da escola, que dialoga com essas vertentes mais críticas, é muito mais interessante. Você vai encontrar, imagino eu, que você vai encontrar representantes desses grupos na rede pública de saúde mental aqui de Campinas, né? Agora, só para finalizar, eu acho que para além de conhecer esses diagnósticos, etc., é preciso que a escola se autorize a lidar com essas crianças difíceis a partir dos seus próprios critérios e não só em decorrência dos critérios da psiquiatria. Eu acho que isso está faltando. Aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou uma das diagnosticadas. Eu sou hiperativa e tenho TOD também. Então, eu vou contestar. Não, estou brincando. Bom, em primeiro lugar, eu queria saber se na sua estatística de crescimento de 700 e tantos % no Brasil, se inclui o uso da Ritalina para vestibular, que esse é um uso que a gente sabe que é expressivo no Brasil, especialmente no Brasil por uma prática medieval que se chama vestibular. O meu diagnóstico veio na idade adulta e disseram que eu não tive que tomar remédio porque eu estudei numa escola boa, que se chama antroposófica, minha vida inteira. Uma escola Waldorf, onde eu tive artes e esportes a minha vida inteira, então a minha hiperatividade não se manifestou, de certa forma, e o meu TOD, que é genético, porque eu tenho uma avó feminista que apanhava da polícia sufragete, um avô que era comunista e foi expulso do país, enfim, a genética é ruim, como diz meu filho, não se manifestou por causa de uma escola boa. Então, eu concordo que esse reducionismo é pobre. E que a escola brasileira, como disse o nosso amigo, é mais pobre ainda, porque ela não evoluiu. E hoje, meus filhos são americanos também, e a gente sabe que os Estados Unidos usa muito menos Ritalina que o Brasil. Porque a gente, infelizmente, volta ao problema do vestibular. E eu queria saber se o senhor sabe de alguma pesquisa, e eu tenho lido isso, que essa mudança no diagnóstico tem a ver também com o evolucionismo de Darwin, que nos últimos 50 anos, desde a Revolução de 68, a evolução cultural, a liberdade, a falta de definição de valores e de limites, né? Isso ocupa muitos pais, os pais são moles hoje em dia, não põe limite, eu tenho absoluta, não pode mais bater em criança nem falar não, né? Isso já começa um problema para mim.
se não tem a ver com isso, e com os problemas ambientais de coloração, por exemplo. Nos Estados Unidos se fala muito da cor vermelha. Corantes, antioxidantes, problemas de poluição, transgênicos e outras coisas mais que se tem hoje na alimentação. Se isso não tem a ver com a mudança do comportamento das crianças, porque, na verdade, isso é uma epidemia. E é muito mais alto do que o senhor está falando aí, porque a gente que está nas escolas e conhece, é bem maior o índice. Eu queria saber se tem alguma coisa sobre o vestibular e epidemia. Qual é o teu nome? Annelise. Annelise. Muito bem, Annelise. Então, a gente pode dizer que você tem uma hiperatividade incubada. Eu estou brincando, mas é porque a gente encontra na literatura relato, não de hiperatividade incubada, mas você tem descrições de... Não, mas dizem... existe o TDAH limítrofe subliminar. Tem a forma frustra de TDAH, né? Mas olha, se a forma é frustra, se ela nunca apareceu, como é que você sabe que é, então, né? Já que a coisa é puramente descrita pelo sintoma. É bom. Então, mas olha só... Então, deixa eu te falar algumas coisas. Essa história de Ritalina né, não só para vestibular, mas para concursos, né, em geral. De fato, ou seja, você tem toda a razão. Boa parte, é difícil saber qual é a parte, né, mas uma parte dessa produção e prescrição da Ritalina e de congêneres tem a ver com um consumo né, de pessoas que às vezes tiveram ou têm o diagnóstico e às vezes pessoas que não têm o diagnóstico. A grande dificuldade de você tentar mapear esse estudo é que muitas vezes essas pessoas conseguem a Ritalina num certo mercado negro, né? Ou compram, de fato, ou conseguem com alguém que toma e que vai, né, fornecendo e etc. Isso, de fato, acho que dá para a gente dizer que isso hoje é um certo problema de saúde pública e a gente precisa dar visibilidade a isso. Bem, você falou aí do evolucionismo, né, do Darwin. Eu acho que não só né, nem toda mudança, nem toda evolução segue regras, né, darwinistas, mas é possível que, né, a gente está em constante, né, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista social e cultural, sujeito a essas mudanças. E essa questão dos fatores ambientais, alguns pesquisadores valorizam de fato isso ainda não é um conhecimento consagrado, mas existem pessoas que de fato acreditam que nesse mosaico, né, de fatores que podem influenciar o comportamento de uma criança, que alguns aditivos alimentares, como você falou, né, corantes, conservantes e alguns outros fatores ambientais, podem fazer diferença, e você tem relatos de casos, a dificuldade é reproduzir isso numa escala maior, mas você tem relatos de casos onde a própria família, algumas vezes, ou com uma orientação do nutricionista, substituiu algumas desses alimentos e o comportamento da criança melhorou. Boa noite, meu nome é Débora, eu sou assistente social e no meu trabalho eu recebi por várias vezes casos de crianças cuja família se negava a dar o medicamento. Então as escolas comunicavam o judiciário e aí a gente tinha que chamar as famílias. E aí, anos depois, me torno mãe de uma criança com TDAH, que está aqui do lado, veio assistir, está cheio de questionamentos aqui. Oi. Se você perguntar se ele gosta de tomar remédio, qual a sua opinião, Lu? Não sei. Ele está falando isso porque está envergonhado. Então, como a maioria das famílias que tem esse diagnóstico, quando eu soube, não precisei de médicos, de profissionais. Eu soube porque sempre foi assim. O comportamento dele diferenciava de outras crianças. Eu percebi isso logo que ele começou a andar. Agora, medicalizar ele não foi minha opção. Então, como mãe, eu busquei ao máximo que isso não ocorresse. Ele toma medicamento e, a contragosto nosso, porque o sistema educacional não está pronto para absorver essas crianças. Como todos já falaram, eu estou apenas registrando, porque eu acho que quem precisa hoje de
terapia, de psiquiatra, sou eu. Né? Porque eu tenho uma carga gigantesca que dificilmente você compartilha com outras pessoas. Então, se a criança ela não tiver... E eu não estou nem dizendo da escola onde eles estão, mas o sistema educacional como um todo, porque eles já estiveram até em escola construtivista e era a mesma forma. Eu vou para escolas que tem 10 alunos na classe e, quando eu anuncio que ele tem TDAH, eles me indicam que eu não devia estar lá. Então, basicamente, a escola quer que você tenha neuropsicólogo, psiquiatra... O que mais que você tem, Lu? Fono. É tanta coisa que, assim, a gente não dá conta de pagar. Imagina a gente, né, e mais outras famílias que nem essa condição têm. Então, assim, o que eu quero apenas registrar é essa dificuldade. E, muitas vezes, eu tenho que ir nas escolas e dizer... não importa, coisa que eu aprendi estudando TDAH, não importa, o projeto pedagógico das escolas diz o seguinte, não importa o resultado, importa o processo. No caso de uma criança como ele, eu digo exatamente o contrário. Não importa o processo, importa o resultado. Ele demorou muito para ser alfabetizado, e hoje ele está muito bem, mas porque a gente está ali em cima. Então, assim, ele vai ser assim sempre. Ele não é medicalizado, em casa, não é nas férias, não é aos finais de semana. É apenas para a escola, porque a escola não absorve meu filho. E se eu quiser ele ir lá, ele tem que ter esse rótulo e ele tem que estar com o remédio, porque senão a escola não aceita. Certo. Obrigada. A minha pergunta, né, acabei falando e acabei esquecendo da pergunta. A minha pergunta é, na escola, eu devo insistir que essa criança tenha um tratamento diferenciado, né? Por exemplo, que essa criança tenha que ter provas diferenciadas, que ela tenha que ter seu tempo maior, que ela tenha que ter prova oral, ou eu devo deixar que essa criança tenha o segmento normal de qualquer outra criança? Qual é a sua opinião? Tá bom. Débora, obrigado também pela tua intervenção, tanto como assistente social, mas principalmente como mãe, né? Você é um ótimo exemplo desse fenômeno contemporâneo, que eu não citei, mas deveria ter citado, de uma certa terceirização da maternidade e da paternidade, né? Ou seja, a gente fica cercado de uma série de especialistas, um outro, pelo tipo de demanda que é feito, né, a cada um de nós, seja mãe, seja pai, seja a própria criança. Olha só, eu na verdade, tenho a maior empatia pela tua posição, né? Você falou assim, olha, eu dou o remédio e dou a contragosto, né? Eu, às vezes, também prescrevo a contragosto. Estou dizendo isso porque prescrevo reconhecendo que a criança, né? Aquilo pode ser eficaz para a criança, mas sabendo que outras intervenções poderiam, pelo menos a mais médio e longo prazo, ser mais interessantes. Agora, né, você falou aí da questão de medicalizar, que eu não medicalizo meu filho, etc. E eu acho que é fundamental isso. Eu acho, pelo menos é a minha opinião, é possível você prescrever a Ritalina sem prescrever junto uma noção de doença que desresponsabilize completamente a criança e a família pelos comportamentos dela e que também não reduza toda a criança ao diagnóstico, né? O Mário Eduardo deu um exemplo na fala dele da semana passada, né, de uma pessoa, de uma mãe que chegou no consultório dizendo, antes de dizer o nome da criança, disse, olha só, esse aqui é o meu filho, ele é TDAH, né? Ou seja, o TDAH, você acaba tendo até um deslizamento, né? Tradicionalmente você fala, você tem TDAH, né? Do ter foi para o ser, né? Ele é o TDAH. Estou vendo aí claramente que você não faz isso. Agora, a tua pergunta. A tua pergunta tem muito a ver com o que eu estava respondendo para ele quando eu falei da questão do pacote, né? Eu acho, e isso é a maior dificuldade, né? Esse tipo de situação deve ser avaliado caso a caso. Há crianças, né, eu estou dizendo isso pela minha prática clínica também, há crianças que eu acompanho ou que eu acompanhei, que de fato foram beneficiadas por, né, esse tipo de estratégia, né, de ter mais tempo de prova, fazer prova no lugar mais silencioso e etc. E para outras crianças, pelo contrário, foi desastroso, porque criou de fato um certo estigma, uma certa diferenciação. A própria criança ficou péssima em relação a isso e pede
para que ela possa estar fazendo de volta junto com os outros, entendeu? Então, a minha resposta é essa, né? Ou seja, é preciso que os profissionais, né, já que existem vários aí profissionais, que esses profissionais avaliem, né, o caso para definir se nessa situação isso é interessante ou se não é. E se for interessante, não quer dizer que é interessante também para a vida inteira. E se não for interessante, também não quer dizer que isso não possa ser reavaliado um tempo depois. Boa noite, eu sou a Pamela, eu sou pedagoga e eu tenho um blog que discute um pouco a educação com os pais, né, pais que educam. E aí eu gostaria de saber, nesse movimento todo, se a gente tem estudos comparando o uso da medicação nessas crianças diagnosticadas com TDAH, comparadas com as crianças com outras intervenções no contexto, porque é legal, inclusive, para a gente levantar esse papo, começar a fazer essa conscientização, esse olhar mais crítico. É importante a gente ter essas bases, essas duas referências, né? Então, talvez aí mostrando que a intervenção no contexto também tem um resultado, talvez, aí, não sei dizer se mais até eficiente do que a própria medicação. Existe algum estudo comparativo? Olha só, no contexto, né, da produção científica atual, que tem um padrão muito, né, quadrado, a maior parte desses estudos comparativos, em geral, comparam medicação, de um lado, né, e terapia cognitivo-comportamental, que também virou uma outra onda, né? Antes todo mundo fazia psicanálise, né, de tudo, de autista, psicótico, toque a quem tem problema com a avó. Agora, todo mundo faz terapia cognitivo-comportamental. Não é possível que um método sirva para absolutamente tudo na vida. Mas, enfim, nesses estudos, eu citei um deles, né? Eu posso te passar a referência depois, porque está aqui. É exatamente um desses estudos que mostrou que o uso do medicamento a curto prazo, ou seja, no período de 1 ano, foi benéfico, mas esse benefício se perdeu em comparação com as outras estratégias, se perdeu a médio e longo prazo, ou seja, a 2 e 3 anos. Agora, eu acho que mesmo que não existam esses estudos, né, controlados, que nessa era da medicina e da psiquiatria baseada em evidência a gente valoriza, existem experiências que também, né, são valorizadas e né, merecem ser valorizadas, de uso de diversas outras estratégias que vão desde outras modalidades terapêuticas, até mesmo o uso de algumas estratégias de ênfase mais meditativa ou yoga para algumas dessas crianças, mostrando que isso também tem bons resultados. Então, acho que vale a pena, né, a gente, mesmo naquelas situações, né, não é só para evitar o uso da medicação, mesmo naquelas situações onde a gente avalie por algum motivo que naquele momento a medicação tem lugar, é bom que a gente possa estar explorando essas outras possibilidades. Isso vale para quase todos os psicofármacos infantis, da Ritalina aos antidepressivos. Essa ideia, né, de uma eficácia absurda, comprovada por, né, estudos científicos e muito superior a estratégias não medicamentosas, é em boa parte um engodo. Outras estratégias são tão ou mais interessantes, principalmente no médio e longo prazo. Aí. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e enviar questões. O João Vitor pergunta: o aumento do consumo de medicamentos como Ritalina teria alguma relação com o fato de os pais estarem mais ausentes da criação dos filhos? Ou seja, será que o diagnóstico médico não substitui a responsabilidade dos pais de conhecer melhor os filhos? João Vitor, eu acho, é claro, né, de novo, é difícil a gente dar uma resposta baseada em determinado tipo de estudo científico, mas eu acho que como a gente, né, precisa a gente também explorar todas as possibilidades, eu acho que sim. Eu não saberia dizer, né, se seria um efeito direto da ausência, mas eu acho que de fato é um efeito indireto, né, pelo menos um efeito indireto,
nesse contexto do que eu chamei de terceirização da paternidade e da maternidade. Ou seja, de fato, à medida, né, que hoje em dia a organização do trabalho dos pais não permite, né, uma presença muito grande em casa, que na verdade os pais nunca ficaram muito em casa mesmo, as mães ficavam, hoje não fica nem mãe, nem pai, a diferença é essa. Eu acho que isso aumenta a chance de que, quando aparece algum tipo de problema, né, ao invés de tentar resolver isso primeiro dentro de casa, né, como os períodos dentro de casa se resumem, né, um pedaço da manhã, o final do dia e às vezes o final de semana, é uma tentação muito maior tentar recorrer a um especialista para dar conta disso. Então, de certa maneira, acho que sim. Oi. Bom, acho que você colocou uma visão extremamente interessante e rica, né, bastante aprofundada. Parabéns. E eu acho que a grande dificuldade dessas discussões todas, quando a gente fala no campo psi, é que a gente está lidando com o campo de maior complexidade, sofisticação e diversidade, Sim. que é o que nos caracteriza como sujeitos. Somos todos um diferente do outro, né? E quando a gente fala de tratamento, de acolhimento, sem buscar culpados, né? Que aí fica difícil, inclusive a pesquisa, porque, por exemplo, a pesquisa do tirar o corante, né? Uhum. Quer dizer, só o fato da família mudar a alimentação mudou a dinâmica. E isso significa outras relações no entorno dessa criança. E isso vai mudar, interferir com todo mundo, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, a sensação que eu tenho é que, olhando as crianças que recebem esse diagnóstico, a grande maioria são crianças que eu chamo de duplo zero. Tá? Eu gosto muito do 007. E o 007, o agente duplo zero, é aquele que pode matar, porque tem licença para tudo. Né? Criança duplo zero é aquela que tem licença para tudo. Né, que são aquelas crianças mais agitadas, mais inquietas, mais sonhadoras, né, e que acabam recebendo muito facilmente esse rótulo. Tem aquelas outras que realmente chamam muito mais atenção e que eu entendo esse comportamento como uma sinalização de como essa criança está na relação com o mundo. Né, e que geralmente ela está com um sofrimento mesmo. Né. E aí cabe a gente tentar descobrir qual é a causa desse sofrimento. Né? Muitas vezes grandes problemas, outros pequenos problemas, mas a gente precisa acolher e ajudar. Já vi crianças, e você também citou, crianças que têm problemas neurológicos ou psiquiátricos que não foram identificados porque os diagnósticos de TDAH, TOD, foram como que uma venda para o médico. Né? E sobra um pequeno grupo que a gente não sabe o que é. Né? E a sensação que eu tenho é que este pequeno grupo não está recebendo a devida atenção da ciência médica, psiquiátrica, no sentido de investigar. É muito no sentido do que você falou, de que a psicopatologia clínica tão rica está sendo perdida. Né? Quer dizer, não estamos investigando para saber o que tem essas crianças. Porque tem uma venda nas pesquisas, né, na maior parte, né, não em todas, mas na maior parte dos profissionais, na maior parte das pesquisas, e isso está, inclusive, impedindo que a gente avance para realmente acolher e dar conta de ajudar essas crianças. Não sei, queria que você falasse um pouco disso. Tá ótimo. Vamos lá. Obrigado, Maria Aparecida. Olha só, eu vou, na verdade, comentar, né, e ressaltar algumas coisas que você disse. Né? Eu acho que eu vou enfatizar aí uma noção que é essa noção de sofrimento. Né? Ou seja, eu acho que tudo que a gente está dizendo aqui, esse viés crítico, né, exatamente não é para ignorar que crianças de fato podem sofrer. Né? Ou seja, reconhecer a subjetividade de criança inclui, né, reconhecer o sofrimento. Ou seja, quando a gente coloca, eu disse, né, que é importante colocar ênfase
em fatores do contexto, isso não é para negar que, de fato, a criança pode estar apresentando uma série de mal-estares. Então, o contexto entra, né? Você falou aí, de fato, de algumas crianças que são agitadas e inquietas, né? Agora, é claro que isso vai ser um problema em determinados contextos e não em outros, né? Ou seja, como a gente está dizendo, num contexto onde a tarefa da criança diária é ficar por 4, 5, 6 horas sentada, né? Mais ou menos no mesmo lugar e prestando atenção, né? Numa aula que nem sempre é muito interessante, porque isso é outra curiosidade também. Os pais, em geral, dizem, praticamente todos, né? Ah, não, olha, na aula ele não presta. Em casa ele é até agitado, mas na hora de jogar videogame fica 1 ou 2 horas. Ou seja, isso não quer dizer, que a criança não tem problema de atenção? Não, pode ter, mas que ela consegue quando o interesse, né? A atenção não é uma função também isolada, né? Isso é uma construção para a gente poder manejar, né? A atenção tem também a ver com interesse, vontade, etc. Então, né, é óbvio que às vezes a criança consegue, né, compensar isso. Eu sempre dou como exemplo pensar, né, numa criança hiperativa, muito agitada e etc., num contexto de uma cultura indígena com pouco contato, né, conosco, óbvio, não tem escola, né? Esse diagnóstico de TDAH faz sentido, né? Você pode até, com os mesmos critérios das escalas, medir e dizer que as crianças têm, né, os mesmos sintomas, mas isso naquela cultura merece ser considerado, né, como patologia, né? Agora, você falou, por fim, desse pequeno grupo, né, que de fato coloca uma pulga atrás na orelha da gente. Eu acho que o grande problema para a gente hoje saber o que é, né, que esse pequeno grupo tem, é exatamente esse enviesamento das pesquisas, ou seja, a gente não vai saber o que é se a gente só fizer pesquisa num determinado modo, metodologia e campo, né? Então, pesquisas neurocientíficas ou de alterações genéticas fazem parte dessa resposta? Fazem parte, mas a resposta pode vir de um outro tipo de pesquisa, como você disse, que leve em conta as peculiaridades da psicopatologia na infância, ou seja, né, como é que a criança sofre, né? Como é que a criança manifesta que tem alguma coisa que não vai bem com ela. E isso eu acho que a gente vem fazendo pouco e precisa resgatar. Então é uma pauta para a gente que trabalha nesse campo. Bom, o pessoal chega perto, mas não fala muito, né? Então, aí parece que... Eu gosto muito de focar essa síndrome da atenção, porque vou ser mais firme em apontar que a culpa não está nem nos pais e nem na criança. A culpa está no sistema. Porque você citou bem, uma criança de 7 anos ficar sem palmatória, escutando um professor falar de coisas que para ela não tem o menor interesse, com uma energia reservada dentro dela, explodindo. E o que as pessoas querem são crianças obedientes. E, por sinal, estão dando um pouco de liberdade para os filhos e eles estão se manifestando. Eu acho que esse síndrome de atenção, na verdade, é um aspecto sadio de uma criança que está se rebelando com um sistema que pretensamente tem uma escola que não se indaga de onde veio, a ideia de que tem que aprender matemática, física, biologia. Aliás, todo mundo passou pela escola aqui, ninguém sabe o que é trigonometria, não sabe o que é exponencial, ninguém sabe mais nada. E ficam prezando essa escola como se os filhos tivessem que percorrer isso e ter atenção para aquele monte de lixo. E ainda chamam de educação. Eu acho isso um absurdo. Então, que está não só para as crianças, que é um reflexo disso, está no resto também. No trânsito, vai lá, estão sempre multando a gente, castigo, e não põe em dúvida se os que estão castigando merecem essa fé. Então, acho que o que está em questão aqui, que está se manifestando em doenças das pessoas, é justamente indagar, mas, vamos fechar essas escolas. Vamos parar com essa porcaria, porque eu acho que o que me preocupa são as crianças que se submetem, sem palmatória, a um absurdo de uma escola dessa. É isso que me preocupa, essas crianças caladas, que um dia ficam tão caladas e matam meia dúzia no futuro. Eu acho que esse é o problema. São as crianças que se submetem a isso. E eu acho que a tendência é aumentar o número dos rebeldes. Eu acho que isso é sinal positivo de ser sadio.
que com um animal, quando está sob coação, reage. Um indivíduo, quando está pobre, miserável, ele mata, ele reage. Eu acho isso sinônimo de normalidade. Não vê a mente dos criminosos para saber o que eles têm. Eles não têm nada, eles são sadios. Eles estão reagindo a uma situação de pressão sobre eles, para fazer coisa que eles não querem fazer. Eu acho a pergunta é essa. Será que os normais não são esses que são tidos como normais? Porque está bem de acordo com o que vocês estão falando, mas eu estou propondo. A escola é um fator de coação desinteressante, castradora, se pretende ser educadora, e fica nessa. E ninguém contesta a escola, fica contestando o filho, matando uns aos outros. Teu nome? Herculano. Herculano? Herculano, obrigado pela tua questão. Isso me fez lembrar uma coisa que eu costumo dizer nas aulas que eu dou sobre esses temas, TDAH e etc., né? Quando eu mostro os critérios para o diagnóstico, né? Então tem lá, acho que vários de vocês já devem ter visto, porque isso está disponível em qualquer lugar, na imprensa, na internet e etc., né? Então, critérios no campo da desatenção, né? Critérios no campo da hiperatividade, não consegue ficar quieto sem mexer as pernas, etc. E, obviamente, né, todo mundo se identifica os seus filhos com pelo menos 1, 2, 3 ou mais daqueles critérios. E eu costumo dizer que, na verdade, né, talvez as pessoas tenham que se preocupar mais se eles encontrarem uma criança que não preencha pelo menos um daqueles critérios de hiperatividade, desatenção ou impulsividade, porque aí provavelmente a gente está né, vamos criar um novo diagnóstico, né? Então tá, transtorno do excesso de atenção e da hipoatividade, né? Por que isso é menos problemático do ponto de vista da subjetividade, né, de uma criança que se espera, né, que seja viva, desbravadora, interessada e etc., né? Bem, não chego ao ponto de propor, vão fechar as escolas. Mas eu acho que, de fato, a gente só vai superar, né, essa questão toda, né, que você apontou e o João, né, também tinha apontado, se essa discussão, de fato, ela não ficar restrita a um setor, ou seja, essa discussão não avança se não, olha, os psiquiatras têm que se reunir, os médicos têm que se reunir e têm que resolver essa questão, né? Isso não vai avançar, essa situação só vai avançar se, de fato, vários setores, principalmente saúde e educação, já que várias dessas questões vão incidir principalmente ou prioritariamente, não exclusivamente na escola, né? Isso a gente só vai avançar se, de fato, os profissionais desses campos entenderem que a questão é de ambos. Professor, aqui do outro lado. Então tá. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela palestra, foi muito interessante. Na verdade, a maioria dos meus questionamentos já foram em parte respondidos. Esse é o problema de ficar por último de perguntar, né? Mas, assim, eu acredito, porque eu estou inserida nesse contexto da escola, que a escola é, sim, muito falha, que a escola é, sim, tem muitos problemas, mas a escola também está tentando acertar. Então, assim, essa coisa de oba-oba, ninguém está nem aí, não é verdade. Eu trabalho em escola pública municipal de uma cidade considerada uma das piores em problemas de sociais, que é Hortolândia, mas assim que está procurando dar a volta por cima de um jeito às vezes meio torto, mas que eu saiba é um dos únicos lugares que está tendo uma dobradinha com as universidades para trazer um pouquinho do conhecimento da psicologia, da psiquiatria para dentro da escola. E o que me preocupa muito, às vezes, é que eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim, professora, hoje eu vou dar trabalho, porque hoje eu não tomei o remédio. Então, assim, as crianças já estão tendo realmente isso como identidade, a identidade do remédio, né? A minha pergunta passa por como é que, dentro da sua opinião, dentro dos seus conhecimentos, a escola pode trazer, se não um modelo, mas desencadear um processo que consiga resolver ou, pelo menos, minorar o sofrimento dessas crianças, desses pais. Né? Porque, para mim, a preocupação maior de todas é essa.
Porque eu vejo todos os dias o sofrimento que é o pequenininho ter que ficar sentado na escola. É muito difícil uma criança de 2 anos ter que ficar sentado 1 hora. Aí, às vezes, a professora quer que o bichinho fique lá sentado, ouvindo a história. A história é boring, chata. Nem eu aguento a história, você imagina a criança. Então, assim, eu tenho várias ideias, estou pleiteando um doutorado dentro desse âmbito. Eu sou professora de música, não sou professora regular, né? Sou professora de matérias complementares. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Teu nome? Vanessa, olha só, né, primeiro eu acho que, como eu estava dizendo, né, não dá para a escola se propor a resolver essa questão sozinha, do mesmo jeito que eu também acho que o meu campo, né, o campo da saúde, da medicina, da psiquiatria também não vai resolver isso sozinho. Eu acho, né, que a gente tem que pensar, aí sim, né, aí tem a ver com isso, com um projeto né, do que ele está chamando de sistema, um projeto de sociedade, né, por que a gente está inventando essa história que criança de 2 e 3 anos tem que ficar sentado, né, sentada, nem que seja por 1 hora. Porque você vê a repercussão disso? Se isso se transformar em norma, né, aí é... Oi? Caiu? Me ajuda aqui. Bom? Ótimo. Ok. Então, retomando, né? O que eu acho que a gente tem que repensar é esse tipo de exigência de crianças muito pequenas, tendo que ficar sentado por 1 ou mais horas, porque se isso se transformar em norma, né? Aí essas pessoas que estão propondo medicação para criança de 2 a 3 anos que não ficam sentadas, tá bom, elas vão estar certas, não é? A norma é essa, se a criança não está seguindo a norma, diagnóstico, patologia, remédio, né? Então, é importante, é uma tarefa de todos nós pensar isso. Agora, o que eu acho que eu posso... Às vezes tem uns trabalhos de formiguinha que ajudam, né? Então, essas experiências locais de sucesso, né, como você está dizendo aí, que elas precisam ser divulgadas, né, pelos meios que forem, né? Seja pela tua futura tese de doutorado, mas mesmo agora, né, a gente tem redes sociais para isso é uma vantagem enorme hoje em dia, ou seja, é preciso que a gente saiba que existem experiências de sucesso, porque essas experiências, né, claro que a gente não vai, o contexto brasileiro é amplo, né, elas podem não servir como modelo, mas elas certamente vão servir como inspiração para outras experiências parecidas, e daqui a pouco a gente vai ver isso se reproduzindo numa escala muito maior. Nos desculpa, mas realmente chegamos ao fim das perguntas. Pedimos desculpa para quem não conseguiu participar, mas uma questão de tempo, nós estamos encerrando agora. Lembramos que na próxima sexta-feira nós teremos o Naumar Almeida Filho, que é reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, com o tema Origens da Medicalização da Saúde. Uma outra coisa importante, na nossa música erudita de sábado, às 20 horas, teremos a criação atual para trio de cordas, amanhã, sábado, às 20 horas. E domingo, na TV Cultura, nós temos um programa inédito com a Revolução da Longevidade, com o Dr. Alexandre Kalash, às 22 horas. Portanto, todos são convidados a ver esses eventos nossos relacionados com o nosso café. E gostaríamos de, portanto, encerrar o dia agradecendo principalmente a presença do Dr. Mário Eduardo, que conosco, que é o curador do módulo, e a presença principalmente do nosso especialista de hoje, que é o Rossano Cabral Lima, ao qual agradecemos pela capacidade, né, de poder ter interagido conosco nessa linda sexta-feira à noite. Obrigado pela presença de todos vocês. E contamos com a presença de vocês como sempre. Gostaríamos de concluir com um aplauso para o nosso... Legalzinho, né? Olha, foi...